Um dos meus maiores objetivos hoje é investir o meu dinheiro e construir patrimônio para o futuro e, consequentemente, fazer com que esses empreendimentos me paguem aluguéis todos os meses e que venham a custear o meu padrão de vida. Por isso, eu vou te mostrar o quanto você precisaria investir para receber R$ 1.621 todos os meses do Fundo Imobiliário GGRC11. O salário mínimo atual está no valor de R$ 1.621 e eu quero te ensinar a construir essa nova fonte de renda sem que dependa do seu esforço e horas extras de trabalho. E uma das maneiras mais inteligentes seria construir patrimônio através dos investimentos financeiros, mais precisamente dos imóveis que são negociados na Bolsa de Valores. E essa alternativa ela é tão preciosa, pois é extremamente acessível financeiramente e você não precisa descapitalizar um valor tão alto, pois com apenas R$ 10 é possível se tornar sócio de algum empreendimento do setor imobiliário e receber aluguéis todos os meses, sem se preocupar com burocracias, inquilinos e pagar imposto, pois até o dia em que eu estou gravando este conteúdo, os dividendos dos fundos imobiliários eles são isentos da cobrança do imposto de renda. O fundo imobiliário em questão é o GGRC11, é um fundo tijolo, mais precisamente do segmento de galpões logísticos. Hoje possui uma cotação de 10,15, tem um dividend yield de 11,85% e entregou um P/VP de 0,9, ou seja, estamos comprando o fundo com 10% de desconto, pois está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Teve uma variação na rentabilidade real de 6% nos últimos 5 anos, tanto que se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje teria ali por volta de uma rentabilidade de quase R$ 390. Isso considerando o reinvestimento dos seus dividendos. Eu gosto muito de olhar para o prazo de duração dos contratos dos fundos e neste caso se encontra um tempo indeterminado. Isso é ótimo, pois traz mais robustez para o fundo. Tanto que a vacância do fundo se encontra extremamente controlada, sendo de apenas 0,21%. E se tratando de um fundo de tijolo, isso aqui é ouro, pois quanto mais galpões estiverem alocados, maior será a renda entrando e melhores serão os dividendos distribuídos para os seus cotistas. E esse é um ponto de ouro dos investimentos, pois a distribuição dos lucros independe do preço do ativo, mas sim do quanto o imóvel lucra e de como os administradores irão repassar esse lucro para os investidores minoritários, que somos nós que compramos os ativos no mercado secundário, ou seja, na Bolsa de Valores. Este é um fundo que possui um valor patrimonial acima de R$ 2 bilhões e vem distribuindo um lucro por cota de 10 centavos. Então, se você tem uma cota, você vai receber 10 centavos de dividendos. Se você tem 100 cotas, você vai receber R$ 10 de dividendos, e se tem 1.000 cotas, você vai receber R$ 100. Inclusive, esses dividendos se mantiveram constantes nos últimos meses. Essa informação aqui é importante e eu chamo de ponto de ouro dos investimentos financeiros e basicamente se diz sobre em que momento o próprio fundo estará se pagando automaticamente. E para isso, consideramos o preço da cota e dividimos pelo dividendo. Fazendo isso, nós sabemos que é preciso ter uma média de 102 cotas para você receber exatamente os R$ 10. E para isso, você precisaria ter investido por volta de R$ 1.035. É um fundo imobiliário bastante diversificado, pois possui mais de 30 imóveis em carteira e estão empalhados em mais de 11 estados. E só para você ter uma noção da potência do fundo, ele tem contrato com a Ambev, Hering, Americanas e da Fitch. E quanto maior for o número de galpões alocados, melhor será a construção de patrimônio do próprio fundo. E o histórico de vacância vem se sustentando de forma positiva nos últimos meses. Agora que você entendeu a dimensão desse fundo imobiliário, eu quero te apresentar o quanto você precisaria ter investido para receber um salário mínimo extra todos os meses. Aqui na tela eu já deixei todas essas informações para ficar mais prático e direto, e basicamente você precisaria de 16.296 cotas para receber um salário mínimo todos os meses de dividendos, o que seria uma média de R$ 165.400 investidos. O que eu acredito ser super interessante dos investimentos em imóveis é exatamente isso: poder investir todos os meses e continuar recebendo seus aluguéis mensais sem ter precisado ter trabalhado a mais para receber um salário extra. É importante deixar bem registrado que na medida que o valor do dividendo aumenta, menor será o número de cotas necessárias para receber R$ 1.621. E essa é a mágica dos investimentos. Eu sei que apresentei a proposta de investir única e exclusivamente em um ativo da renda variável, mas que o ideal seria você comprar diferentes ativos da Bolsa de Valores com o intuito de construir uma carteira de investimentos mais robusta e que melhore a sua rentabilidade. Por exemplo, nós estamos num momento de alta de juros da economia, pois a taxa Selic está em um dos seus maiores patamares. Logo, os fundos imobiliários focados no segmento de papel terão uma entregabilidade mais interessante. Portanto, ter imóveis focados na dívida e outros no recebimento de aluguéis será mega interessante para ter um recebimento de dividendos muito melhor e mais diversificado. Por isso que agora eu vou te mostrar uma carteira de investimentos super acessível e com 4 investimentos.
com 2 fundos de tijolos e 2 fundos de papéis. Os fundos são o XPML11 e o próprio GGRC11, já que estamos falando dele, e o KNCR11 e o MCRE11, que são fundos de papéis. Você deve ter percebido que eu escolhi 2 fundos base 10 e 2 fundos base 100, justamente para você entender que é possível investir em imóveis com realidades financeiras diferentes. E investir somente em ativos base 10 vai deixar a sua carteira um pouco mais pobre, pois você deve focar na dinâmica do fundo e não somente no preço. O preço representa apenas a aptidão dos investidores no mercado. E para ficar melhor o entendimento aqui, eu coloquei como objetivo receber uma média de R$ 405 de cada um dos ativos, justamente para pulverizar os aportes e no final, o somatório de todos os dividendos mensais ser exatamente no valor de um salário mínimo. Dito isso, com R$ 163.500, você iria receber os mesmos 1.621 de dividendos, porém estaria investindo em 4 ativos e não estaria exposto ao risco investindo em somente um ativo da Bolsa de Valores. E olha só que interessante, investindo somente no GGRC11, você precisaria ter investido R$ 165.300 para receber um salário mínimo. Agora, quando você pulveriza esse valor e fica exposto a outros ativos, é possível ver que você precisaria de menos dinheiro para ter construído a mesma quantidade de dividendos. É claro que escolhemos ativos saudáveis e que apresentam ótimos crescimentos a longo prazo, por isso do valor. Mas o que eu preciso que você tire de aprendizado com este vídeo é que é super importante diversificar o seu dinheiro e jamais deixar seu patrimônio em um único local. E outra, você não precisa ter R$ 160 mil para investir de uma vez. O que você precisa é de disciplina e consciência financeira para investir todos os meses e manter esse hábito pelo resto da sua vida. O mais importante é você ter o hábito de investir. Com o tempo, você se vicia em guardar dinheiro e começa a aportar mais e aumentar o seu patrimônio. Então, está tudo bem começar a investir somente em ativos base 10 agora, mas não acumule tantos ativos assim para não empobrecer a sua carteira. Tenha pelo menos 4 ou 5 ativos base 10 e com o tempo busque investir em ativos base 100 para potencializar os seus investimentos. Lembre-se que nenhum desses ativos servem como indicação de compra. O intuito aqui é trazer informação de qualidade para você interpretar, avaliar e, se fizer sentido, colocar a sua pele em risco investindo na sua própria construção de patrimônio. E se você já investe, deixa aqui nos comentários em quais ativos você vem investindo e se tiver ficado com mais alguma dúvida, sinta-se à vontade em deixar aqui nos comentários. Gratidão por ter assistido esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.